Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 26 de fevereiro do ano 1999. O arrependimento. Tudo que está errado eu posso consertar, mas nem todos terão esse privilégio, porque o arrependimento dos atos cometidos tem que vir do fundo do coração, seja lá de quem for. Um serviço feito pela metade não vai adiantar para ser reconhecido. Quer dizer, vir a mim e não reconhecer todos os seus erros, fica em dívida comigo. Este assunto, meus filhos, é sério, muito sério. Tem gente que está a meu serviço, mas está escondendo alguns erros. Então, não vai adiantar na hora de passar deste mundo para o outro. Bento, meu filho, tu reconheces os teus erros todos os dias, mesmo sendo pouquíssimos, mas alguém esconde suas falhas e não reconhece que perante a mim nada fica escondido. Conferido tudo será no dia do julgamento. Este ou esta pessoa deve urgentemente reconhecer antes que o galo cante. Galo significa um sinal que irá aparecer no céu, onde todos os olhos irão ver nesta madrugada. Sim, em qualquer ponto da terra sempre tem. É quando o sol vai se aproximando para um novo dia. O mesmo acontecerá com todo o universo. Ele vai se esconder durante 3 dias, mas depois de uma nova madrugada se iniciará um novo dia e este será eterno. Neste meio tempo saberão quem vai passar ou não. Alguns irão dizer: meu Deus, meus filhos não estão na lista. Meu Deus, não vejo meus pais e irmãos. Onde está o restante de nossa família? E assim irá suceder. Filhos queridos, pais e filhos, arrependa-te dos teus pecados o mais rápido possível. Perdoe a quem vem te ofendendo. Ame do fundo do teu coração todas as pessoas. Não deixe este clima ainda em tua consciência. Confesse os teus pecados e receba o meu santo corpo. Vá à missa e ponha a tua melhor roupa, se é que queres passar para outra vida. Não gostaria de te ver mal vestido, porque assim não entrarás no banquete final. Jesus. Vou fazer um comentário. Nós estamos em tempo de quaresma, 40 dias, que para quem conhece, né, sabe da história, foi de sofrimento para Jesus, que entregou sua vida por todos nós, que acreditamos nele, que faz a vontade dele, que procura caminhar correto, não por aqueles que caminham errado, por aqueles que só querem bagunça e transgredir a lei dele, né? Ele diz, não é por todos, é por muitos. Então, por que a gente se deixa levar nesse tempo de quaresma por coisas pequenas, né? Coisas que não tem nada a ver? Briguinhas bobas, desentendimentos, coisas que às vezes era tão fácil de passar por cima, né? Mas não. O diabo, ele tira o foco. Ele faz as pessoas, nesse tempo de oração, a gente fez aqui a vigília do carnaval, né? Para quem estava fazendo bagunça, lá nós estávamos aqui rezando. Daqui a pouco aqui dentro está tudo desentendido. Para que a oração então? Para que se apegar e vir fazer vigília? Para que pensar, né, que está fazendo jejum? Para ficar se desentendendo um com o outro? Ou então aceitar o erro? Ou então compactuar com o erro? As coisas quando são erradas precisam ser ditas. Jesus está falando aqui, ó. Tem pessoas que acreditam que estão trabalhando para Deus, mas estão caminhando de uma forma errada, porque permanece um erro na sua vida e não quer mudar, pelo próprio ego, pela soberba, né? Se acha acima de outros, então é o que eu faço e pronto. Não é assim. Tem que ter humildade, tem que entender quando tem erro, o erro precisa ser posto às claras e tem que se endireitar esses erros. Não dá para continuar. Jesus está falando nessa mensagem, né? Quando chegar na hora final, não vai adiantar nada todo o trabalho que fez.
se esconde alguns erros. Precisa ser tudo às claras. Claro que nós não vamos deixar de errar nunca, né? A gente vai pecar a vida inteira até a vinda de Jesus, mas precisa se arrepender o tempo todo. Ele fala aqui, né? Ó, tu, meu filho, Bento, meu filho, tu reconheces os teus erros todos os dias, mesmo sendo pouquíssimos. A gente precisa pôr as claras, precisa pedir perdão. Não compactuar com erros. O diabo ele é tão astuto que ele tira o foco da situação e faz o erro passar a ser certo. E quem é certo passa a ser errado. E uma boa parte caminha por esse lado, né? Quando existe o erro precisa ser às claras, precisa pôr na mesa. E as pessoas que seguem uma obra dessa, que acompanham uma vida que a gente está levando, procurando levar, né? Uma vida regrada, precisa entender que o erro tem que ser dito. Senão a pessoa não vai se corrigir. Senão a pessoa que está errando não sabe que aquilo ali é um erro. Se uma boa parte apoia, né? Vai ficar sempre aquela, será que é eu que estou errado ou quem está me repreendendo? Então, se nós que acompanhamos uma obra dessa, né, fomos evangelizados por um enviado de Deus por 45 anos, se nós não formos unidos, todos nós, quando enxergar um erro, a comunidade toda dizendo, não, apontar, é errado, tu está errado. Aí ele vai entender que está errado. Mas se uma meia dúzia apoia, ou às vezes mais da meia dúzia, né, às vezes mais apoio do que quem está chamando a atenção. Então fica complicado, mas no juízo final vai ter que prestar conta, não é uma brincadeira. Jesus está falando aqui, ó, esse assunto é sério, muito sério, isso não é uma brincadeira. Poxa, nós já estamos caminhando 51 anos nessa caminhada, não é uma adolescente, né? Já é um senhor, essa obra já é uma senhora obra, 51 anos, tem pessoas que já estão 30 anos na obra, 20 e poucos anos, e não entenderam ainda que isso não é uma brincadeira. A gente usa um pouco do lado da distração, assim, né, para brincar com a pessoa, para levar um pouco mais ameno a situação, mas tem hora que não dá, tem hora que tem que ser rígido e rígido o tempo todo, mostrar cara feia o tempo inteiro. Não precisava ser assim, né? Nós podíamos caminhar de uma forma bem tranquila, porque nós fomos educados por um enviado de Deus. Nós não estamos aprendendo aqui com coisa da terra só. Meu Deus do céu, um manual desse, 4.708 mensagens, que a gente não cansa de falar nisso nunca, mais de 1 milhão de palavras, fora as palavras ditas aqui pela boca dele. Jesus se manifestou aqui por ele, falou por todos nós, para todos nós. Quem tem essa graça aí fora, que nós temos aqui, meu Deus, né? E pessoas do nosso meio vivem o tempo todo com confusão, querem sempre desviar o foco. Nós estamos no tempo de quaresma, é tempo de oração, é um tempo de ficar aí em silêncio, né? Buscar a graça de Deus. E Jesus fala nessa mensagem, filhos queridos, pais e filhos, arrependa-te dos teus pecados o mais rápido possível. Perdoe a quem vem te ofendendo, ame do fundo do teu coração todas as pessoas. Será que essas pessoas que a gente chama atenção, repreende e acha que isso não é um tipo de amor? É amor que a gente tem também por todos vocês, quando a gente repreende. Quando a gente é repreendido por alguém também, por um amigo, por algum familiar, temos que entender que é amor que aquela pessoa está tendo por nós, porque está chamando atenção. É o que a gente faz com os filhos, né? Qual o pai que é o mal de um filho? Mas não vive repreendendo o tempo todo? E os filhos depois pegam uma certa idade e não querem mais saber dos pais, vão fazer o que bem entendem. Se vocês encontram nessa caminhada hoje pessoas que estão distorcendo, estão testemunhando com o seu próprio estilo de vida, né, seu próprio vestimento, contrário ao profeta, se for do sangue dele, deixa de ser sangue dele, porque está testemunhando contra ele. Vocês viram ele falar essa semana aqui, né? Vejam, se vocês vejam algum dos meus filhos, meus netos, até bisnetos andando mal vestido. Hoje a gente vê. Então não estão testemunhando o profeta. Estão testemunhando contra o profeta. Passa a não ser, então, parte do sangue do profeta, né? Se está negando o que ele fala. Se eu começar a testemunhar tudo o contrário do que ele falou, eu deixo de ser filho dele. As pessoas vão dizer, não, esse não pode ser o filho do profeta. Faz tudo ao contrário. A própria pessoa já vai reconhecer que não é, né? Isso é uma verdade. Então a misericórdia de Deus é tão grande que suscitou esse profeta no nosso meio, no nosso tempo.
Evangelizou por 45 anos, mostrando sempre a verdade. Tinha falhas? Quem não tem falhas? Jesus disse que tem que se santificar aqui na terra. Foi se santificando aqui na terra, até chegar ao ponto, como ele fala aqui, pouquíssimos erros, né? Mas isso foi um processo. Mas ele acreditava em Deus, ele lutava para o lado de Deus. Muitas pessoas que participam dessa obra não querem saber de nada, querem saber só dos erros lá fora. Não vêm participar. Tem chance de vir, tem pessoas que trabalham, não pode vir durante a semana. Mas tem pessoas que estão em casa lá agora, ó. Ou ainda estão dormindo, ou estão fazendo outros afazeres, né? Que em primeiro lugar deveria estar aqui agradecendo a Deus, pedindo um reforço para a sua vida, pedindo para que Deus ponha aquela a mensagem que Nossa Senhora fala, ponha aquela couraça para ser defendido do ataque maligno, né? Porque todos nós estamos sujeitos a esse ataque. Nenhum de nós está imune a isso. A gente sofre ataque o dia inteiro, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Nós estamos agora administrando essa obra, vai fazer 6 anos, né? Eu junto com meus irmãos. Acham que a gente está vivendo uma vida tranquila? Não está. Todo dia tem um assuntozinho, todo dia tem um disque. Para que isso? Para desestimular a gente, para ver se a gente para, se a gente desiste, se a gente briga, e muitas vezes temos que brigar, né? Porque não querem entender, então tem que ser abaixo de briga, às vezes, né? Com palavras mais ásperas. Mas tem que ser feito. Ontem no Evangelho, o Padre Rômulo falou, não desistir das pedras que encontro pelo caminho, tem que passar por elas. Então, até quando nós vamos passar dessa forma, só Deus sabe, ou que todos nós compreendamos, né? Que poderia ser de uma forma mais amena, mais suave, se nós nos uníssemos, se nós entendêssemos que existe essa hierarquia. Aqui estava o profeta saiu e deixou alguém administrando, mas não, preferem valorizar lá fora, preferem valorizar outras opiniões, e aqui não vai chegar, porque existe administração, graças a Deus. Eu peço para que Deus me dê força, que mantenha esse pulso firme. Eu não vou ceder para erros, não vou ceder, a não ser que me tirem da administração, né? Mas pode ser quem for, pode ser quem estiver mais tempo na obra, quem se acha que pode falar sobre a obra, não fala se não tiver saído daqui. E quem quiser acreditar, azar de quem está acreditando, porque mais claro do que nós estamos sendo, na rádio todos os sábados, no púlpito 3 vezes por semana eu falo aqui, não é sempre que eu falo, mas quando eu falo, toco nesse assunto. Tem que sair daqui de dentro do santuário o assunto, se não saiu, não é verdade. Não adianta ficar jogando pérolas aos porcos, né? E ficam acreditando, e ficam julgando, e ficam fazendo o erro. Depois, quando a corda estoura, querem vir para cá para consertar, não tem mais conserto. Fizeram lá fora, não foi aqui. Nós vamos endireitar, consertar e assumir o erro se sair daqui de dentro do santuário. Se saiu da minha boca ou dos meus irmãos, né? Do contrário, podem bater perna e fora quem quiser, que já está mais do que esclarecido isso. Então, nós enxergamos um erro, vamos lá exorcizar, né? Vamos lá exortar daquilo que está acontecendo. Vem um monte por fora que às vezes nem participa do santuário, nem participa da obra, e dão suas opiniões, e essas opiniões prevalecem, e a nossa fica por trás. Então, quando acontecer o pior, vá resolver com quem dê essas opiniões, né? Não vem buscar apoio aqui dentro. Tem que acreditar, gente, tem que acreditar que nós estamos aqui para fazer o bem, não é para passar por cima de ninguém, mas existe essa administração, e essa administração precisa ser mantida. Ninguém quer ser melhor que ninguém, mas em todos os ambientes tem alguém que responder por aquele ambiente. Tem que se chegar àquela pessoa, ou aquela grupo, ou aquela diretoria, para então dali sair o que tem que sair, né? Não é assim buscar aleatoriamente. Eu vou na casa de tal fulano, eu vou falar com tal fulano, e de lá sai o que deve ser feito. Não é assim. Podem esquecer. Já estou 6 anos já depois que o pai partiu, mas eu fiquei um bom tempo com o pai junto. Eu estava do lado do pai desde 89, não é uma brincadeira isso. Eu vi muitas vezes como ele agiu. Deus permitiu que isso acontecesse porque sabia como é o futuro, né? Sabia que tu vai ter que agir depois da forma que ele age. E o pai muitas vezes foi áspero. Como dizem, né, o seu Bento, o profeta não era assim, porque vocês não conheceram ele. Muitas vezes ele deu de dedo na pessoa.
Muitas vezes ele exigiu, muitas vezes ele usou palavras duras com a gente mesmo. Muitas vezes eu fiquei do lado dele presenciando nós, né? Como Jesus falou, e eu digo aqui também às vezes, né? Jesus falou para São Pedro: te afasta de mim, Satanás. Muitas vezes nós era o inimigo usando a nossa boca para tentar desvirtuar também o que o pai estava exorcizando naquele momento. E a gente falava: não, pai, não é bem assim, pai. O pai só olhava com um olhar assim mais autoritário, e a gente já entendia que era para ficar quieto. Então a gente era o inimigo usando a nossa boca naquele momento para tentar desviar o foco do que ele estava falando, do que ele estava exorcizando, que precisava falar. Então, quando a gente faz isso, não estou dizendo que nós somos melhor que ninguém, mas eu acredito que quem caminhou desde 89 ao lado de um profeta, vivendo junto com ele o tempo inteiro, né? Poucas vezes eu deixei de participar de viagens ou de assuntos que se referia à obra. Sempre estava junto. Tem uma bagagem também, né? Tem um pouquinho de aprendizagem. E vocês podem perceber que a gente não quer o mal. Podem ter certeza. Podemos às vezes errar na palavra, o inimigo pode também se intrometer e falar palavras que a gente não deve, mas a nossa intenção é acertar sempre e buscar esse amor que Jesus fala aqui, ó. Ame o teu próximo, faça por ele. Então, se a gente está chamando a atenção, é para o bem, gente, é para o bem, podem ter certeza. Nós estamos caminhando esse tempo todo, não é para levar vocês para um caminho errado. Jesus não ia permitir isso, né? Se você tem um coração puro realmente e busca a verdade, Jesus não ia deixar você ser enganado. Saia daí, meu filho. Ele ia falar para você, né? Ia fazer você sentir no coração. Não participe dessa obra, aí são falsos, aí é uma mentira, mas não. Tudo aqui vai se concretizando. Tudo acontece, a gente vê, amanhã fechou o que aconteceu hoje, ou durante essa semana, tudo vai batendo, mas precisamos também acreditar fielmente, né? Fazer a vontade de Deus, deixar nas mãos dele, ele sabe. Não aconteceu hoje porque não era para acontecer. Tem pessoas que assim são ansiosas demais, né? Meu Deus, eu já estou ali esse tempo todo, nada eu vejo, nada acontece. Espera um pouquinho. O tempo é de Deus, não é nosso. Mas para acontecer, nós precisamos ser fiéis a Ele. Nós precisamos agir de uma forma que Ele possa então acreditar, né? Não, eu acredito nesse meu filho, que eu testei ele de vários pontos e ele continua firme. É assim que Deus espera que a gente haja. Fidelidade para Ele, né? Vou tornar a falar. Se vocês encontrarem testemunhos contrários do que é dito aqui, ou do que vocês viram e ouviram da boca do profeta, não acreditem, não compactuem, não participem, se afastem. Tem pessoas que, mas eu não estou errando, quem está errando é ele, mas anda junto, é um testemunho contra, né? Se eu estiver lá fora agindo de uma forma errada, eu estou testemunhando contra aquilo que eu aprendi aqui. E você também é responsável hoje, você tem a sua responsabilidade. É por esse motivo que muitos não participam ou se afastaram, porque não querem ter esse comprometimento. É um compromisso que a gente firmou com Deus quando aceitamos entrar para essa obra. Aceitamos ser filho dele. Todos são filhos, né? Mas ele diz, mas não são todos que vão vir para o paraíso. Né? Nós temos que pensar nisso. Jesus diz, né? Tem a passagem bíblica que ele fala: te afasta de mim que eu nem te conheço. Assim também são com os que hoje estão na obra. Se estão agindo de forma errada e testemunhando contra, sai de mim que eu nem te conheço. Se estão contra, como pode ser a favor de nós? Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.